Nessa aula eu vou discutir com vocês sobre a hipotensão pós-exercício no treino resistido. Nós precisamos entender sobre essa resposta fisiológica que é fundamental, principalmente no seu aluno hipertenso, idoso, cardiopata. Então vamos lá, para nortear a nossa discussão, eu trouxe um interessante artigo publicado pelo nosso grupo de pesquisa, que a tradução em português é Análise da resposta da pressão arterial após exercício contra resistência em idosos. Contra resistência também é chamado de exercício resistido, tá bom? Bom, então primeiramente precisamos entender que a hipertensão arterial é uma doença multifatorial que leva a um prejuízo fisiológico. É a principal causa de infarto e AVC. Então a hipertensão arterial está associada com o risco aumentado de AVC, mas também de infarto agudo do miocárdio, de danos nas paredes dos vasos sanguíneos, aumentando a disfunção endotelial. Endotélio é a parede do vaso sanguíneo. Então eu posso ter agora aumento de placas de ateromas devido a essa pressão aumentada, gerar um shear stress, ou seja, o tempo todo essa pressão lesando a parede do vaso sanguíneo, levando também a retinopatia, nefropatia, ou seja, a hipertensão arterial é um grande problema de saúde pública, que por isso ela precisa ser tratada. E a forma de tratar a hipertensão arterial é através do tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E dentre as formas de tratamento não medicamentoso, o exercício físico é fundamental. E por quê? Porque o exercício físico leva à redução crônica da pressão arterial. A redução crônica da pressão arterial é advinda dos efeitos cumulativos de reduções agudas. E essa redução aguda da pressão arterial, ou seja, aquela redução da pressão arterial que acontece após um exercício, é chamada de hipotensão pós-exercício. Rafael, o que é hipotensão pós-exercício? É a redução da pressão arterial após o exercício a níveis inferiores do que estava antes de começar o exercício. Então, um exemplo, seu aluno começou a fazer o exercício com a pressão arterial, ele é hipertenso, 150 por 90. Durante o exercício, a pressão arterial aumenta. Após o exercício, ela começa a reduzir. E ela pode atingir valores que ficam agora por até 24 horas inferiores, os valores inferiores do que estava antes de começar o treino. E isso tem grande relevância clínica. Por que grande relevância clínica? Primeiro, essa hipotensão pós-exercício vai levar a pessoa a ficar até 24 horas, desde que o treino seja prescrito de maneira criteriosa, até 24 horas com a pressão arterial mais baixa. E qual o benefício clínico? Qual é a relevância clínica disso? O estresse cardíaco pode ser medido por uma variável fisiológica chamada duplo produto. O que é o duplo produto? É uma variável fisiológica que estima o estresse cardíaco. Ela é dada pela pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. Logo, a hipotensão pós-exercício, reduzindo a pressão arterial, leva agora à redução do duplo produto, ou seja, redução do estresse cardíaco. Além disso, eu vou ter a redução da pressão transmural cerebrovascular. A pressão transmural cerebrovascular é a pressão, é a força exercida pelo sangue contra a parede dos vasos sanguíneos cerebrais, que em pessoas idosas, hipertensas, cardiopatas, essas pessoas têm risco maior, principalmente de AVC hemorrágico, que é o maior problema. O que leva ao AVC hemorrágico é o aumento da pressão transmural cerebrovascular. A hipotensão pós-exercício leva à redução da pressão transmural cerebrovascular, ou seja, redução do estresse cerebrovascular. Perceba a importância disso. Contudo, quando se fala em hipotensão pós-exercício, nós também temos que saber o quê? Que o efeito cumulativo dessas hipotensões pós-exercício vai levar agora à redução crônica da pressão arterial. Entretanto, a principal forma de prescrever treino ainda fica na vertente do aeróbio. Ainda acredita-se até hoje que o treinamento aeróbio é o mais eficiente, o mais seguro para tratar hipertensos, cardiopatas, mas não é isso. Inclusive porque o treino resistido pode gerar
essa resposta da hipotensão pós-exercício. E nem precisa ser treino de alta intensidade. Mas a análise é, será que o treinamento resistido realmente pode ter esse impacto fisiológico? Pode também gerar hipotensão pós-exercício? Vai ter esses benefícios? Foi esse o objetivo desse estudo. Verificar se um treino contra resistência, um treino resistido, sob o método circuito, com baixa intensidade, é capaz de promover a hipotensão pós-exercício em indivíduos idosos. E por que é interessante isso? Porque idosos já têm agora uma resposta aumentada de arteriosclerose. Arteriosclerose não é aterosclerose, tá bom? Aterosclerose, processo inflamatório que leva agora ao aumento de formação de placas de ateromas nos vasos sanguíneos. Arteriosclerose é o processo de endurecimento, perda de elasticidade dos vasos sanguíneos. Devido ao quê? Ao processo de envelhecimento. Então, idosos podem ter agora aumento da resposta de pressão arterial sistólica que não acompanha a pressão arterial diastólica. Então, o processo de arteriosclerose, que é o processo fisiológico de envelhecimento, acometendo então idosos, causa agora um grande prejuízo. Opa, então até idosos normotensos vão ter benefícios com essa hipotensão pós-exercício. Mas será que o treino resistido, realizado de forma em circuito, consegue trazer esse impacto na hipotensão pós-exercício? Foi isso que foi o objetivo do estudo. Então vamos lá conferir a metodologia. Foram idosos normotensos, 8 idosos normotensos, que já praticavam exercício físico resistido por pelo menos 6 meses. Tá bom? Por pelo menos 6 meses já praticavam. E aí nós medimos a pressão arterial pré-exercício, para depois a gente medir pós-exercício e verificar se houve hipotensão pós-exercício. Então medimos pré-exercício e medimos após o exercício durante 30 minutos. Rafael, poxa, por que vocês pegaram esse período 30 minutos? Para a gente poder verificar que já existe hipotensão se existe hipotensão pós-exercício, já 30 minutos após o exercício. E nós vamos ter magnitude elevada de hipotensão 1 hora pós-exercício, mas esse efeito pode durar por até 24 horas. Mas para poder medir durante o período maior, cerca de 24 horas, é preciso fazer a MAPA. A MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Mas é uma análise que existe um custo maior, porque precisamos ter o aparelho. Aqui o objetivo foi analisar de maneira prática, já que você pode agora acabar o treino, fazer o seu aluno esperar para poder ver já se tem hipotensão, ou até mesmo pedir para ele meia hora, 1 hora após o exercício, medir a pressão arterial, para inclusive agora você medir e mostrar para ele resultados, benefícios fisiológicos para ele. Lembre-se disso, reduzindo a pressão arterial, reduz o estresse cardíaco. Reduzindo a pressão arterial, reduz o estresse cerebrovascular. E nós medimos então a pressão arterial após o treino até 30 minutos após o exercício, tá bom? Como foi o protocolo? Primeiramente fizemos um teste de 1 RM. Um teste de 1 RM em 12 exercícios. Eram feitos em 2 dias. 6 exercícios em um dia e 6 em outro dia, com 72 horas entre os exercícios. Quais foram os exercícios? Supino horizontal, leg press 45, puxador na frente, cadeira extensora, abdução de ombros com halteres, mesa flexora, rosca na polia, cadeira adutora, tríceps na polia, panturrilha sentado, pec deck e remada sentado. Então são 12 exercícios, tá bom? Como foi o protocolo de treino? Era uma sessão de treino. Nós queríamos analisar se com uma sessão de treino já tem essa resposta fisiológica que é fundamental, tá bom? Que é fundamental. Então foi uma sessão de treino com intensidade de 50% de 1 RM. Como foi identificado o peso? A partir do teste de 1 RM. Tá bom? E com esse 50% de 1 RM, nós pedimos para os participantes realizar 20 repetições submáximas, ou seja, repetições que não eram até a falha concêntrica, justamente para a gente poder identificar se no período básico, porque eu tenho o período básico e o período específico
de prescrição de treinamento, da periodização de treinamento. Onde eu ganho o jogo? Onde a magnitude das adaptações fisiológicas serão conquistadas? No período específico. Para que serve o período básico? Serve para poder preparar o organismo para sofrer maior estresse fisiológico. Eu preciso fazer período básico e período específico. Então, eu quero saber, nós quisemos saber se no período básico, com uma estrutura de treinamento em que eu trabalho não com repetições da falha concêntrica, se já tem esse benefício fisiológico. Então, nós trabalhamos justamente com 20 repetições submáximas, em que o ciclo concêntrica e excêntrica durava cerca de 3 a 4 segundos. E era uma única volta nesse circuito, ou seja, nesses 12 exercícios. Olha isso que interessante. Era feita apenas 12 exercícios, uma única volta nesses exercícios. 20 repetições submáximas, com 50% de RM, em que o ciclo concêntrica e excêntrica de cada ciclo concêntrica e excêntrica era cerca de 3 segundos. Então, cada série, cada exercício durou cerca de 1 minuto de duração. E nós demos 1 minuto de intervalo entre cada exercício. Então, se você analisar, cerca de 1 minuto por exercício, 12 exercícios, cerca de 12 minutos. Considerando que o minuto foi dado entre cada exercício, então no final, menos de 25 minutos de tempo total de treino. Veja isso, menos do que 25 minutos de tempo total de treino. Se a gente somar aí aquecimento que você pode fazer com o seu aluno, sei lá, 3, 4, 5 minutos iniciais, então é um treino que duraria na sua prática, na sua realidade, menos do que 30 minutos ou até 30 minutos de duração. Mas será que eu fazer um treino no período básico, 30 minutos de duração, já vai ter respostas de hipotensão pós-exercício, já vai ter benefícios de menor estresse cardiovascular, menor risco de estresse, menor estresse cérebrovascular? Será? Olha só os resultados que nós identificamos. A pressão arterial sistólica e diastólica pré-exercício, durante o exercício há um aumento, agora encerrou o exercício. Então, pré-exercício, agora durante o exercício, beleza, aumenta, né? Pós-exercício, começa a redução. E a partir agora do que? Já de cerca de 10 minutos, a partir de cerca de 10, 15 minutos na verdade, já tem uma redução significativa. Então, após aqui, cerca de 15 minutos do exercício, já acontece uma hipotensão pós-exercício significativa para a pressão arterial sistólica. Para a pressão arterial diastólica, essa resposta começou com 10 minutos pós-exercício. Então, agora, 15 minutos para a sistólica, 10 minutos para a diastólica, já houve agora redução significativa da pressão arterial sistólica, diastólica, redução do estresse cardiovascular, redução do risco de estresse cerebrovascular. Repare isso, gente, menos do que 25 minutos de tempo total da sessão efetiva, né? Se somar aquecimento aí que você pode fazer com o seu aluno, 5 minutos iniciais, até 30 minutos. Fala para o seu aluno, explica para ele, mostra para ele esse benefício, que inclusive ele não precisa treinar todos os dias. Se ele treinar 3 vezes por semana, com até 30 minutos de tempo total de treino, já é impactante, já é eficiente. Ele vai ser fisiculturista, ele vai ser atleta, ele vai ter abdômen trincado? Não, mas agora ele vai ter aumento da força, aumento da massa muscular, redução agora do estresse cardiovascular, cerebrovascular, vai ter agora menor risco de mortalidade. Olha o benefício que você faz, explica para o aluno, mostra para ele. Ainda mais para esses alunos que nós temos, idosos, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, que não gostam de treinar. Imagina você agora mostrando para ele que ele pode treinar 3 vezes por semana, com até 30 minutos de novo. Ele vai ser atleta? Não, mas não é isso que ele quer. Você agora pode dar para ele menos risco de doenças cardiovasculares, menos risco de doenças metabólicas. Ele vai ter agora menos risco de mortalidade. Mostra para ele isso, porque isso é fundamental, com até 30 minutos de tempo de treino. E a parte efetiva do treino durou menos do que 25 minutos. E essa foi a conclusão que nós tivemos.
idosos normotensos. Então, idosos, é importante saber isso, que já tem benefícios fisiológicos para idosos. E por quê? Porque idosos têm aumento agora da arteriosclerose, que é o processo de endurecimento dos vasos sanguíneos. O processo de envelhecimento causa agora a perda de elasticidade. E agora tem aumento da rigidez arterial. Essa rigidez arterial aumenta o risco dessa pessoa ter elevação da pressão arterial. Então, idosos normotensos já têm esse benefício de uma única volta no circuito. E por que nós utilizamos o circuito? Justamente porque eu quero mais tempo dessa pessoa trabalhando do que parada, para ter aumento do débito cardíaco, esse retorno de sangue estirando a parede do coração, inclusive para não ter benefício apenas muscular, metabólico, mas você também ter benefício cardiovascular, para inclusive aumentar o VO2 máximo. Por isso que usamos o método circuito. Uma única volta no circuito, 50% de ORM, 20 repetições submáximas. Característica então de um treino no período básico. É claro que eu vou precisar aumentar a intensidade no período específico para ter maiores magnitudes de adaptações, mas eu já tenho agora no período básico benefícios relevantes clínicos para esse seu aluno. Com menos de 30 minutos totais de treino, uma volta no circuito. E aí temos então a hipotensão pós-exercício com o treinamento resistido. Tanto hipotensão pós-exercício, ou seja, redução da pressão arterial para a pressão arterial sistólica, como para a pressão arterial diastólica. Nós podemos transformar a vida dos nossos alunos. Explica para ele, mostra para ele. Valeu, galera. Espero que a aula possa ter ajudado.